Você abra a sua Bíblia aí, ou acesse. Se você tiver sem, vai aparecer aí. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 27. Já apareceu aí no telão, a gente divulgou nas redes sociais também. O tema da nossa reflexão, qual é? Vencendo as tempestades da vida. Você já enfrentou tempestade? Você está enfrentando uma tempestade? Quarta-feira eu tive o desprazer de enfrentar uma tempestade, uma pedrinha de 3 milímetros, me fez parar no meio da rua, estava indo levar as meninas no colégio, parei no meio da rua, não conseguia nem respirar direito. Meu pai foi me socorrer, me levou para o hospital, entrei no hospital vomitando de tanta dor. Fiquei lá umas 2 horas na sala de medicação, os 2 braços agarrados com a mulher lá, e fazendo, botando, tirando sangue, botando medicação e nada. Graças a Deus, acho que já expeli a pedra, estou bem. Mas uma tempestade que chegou do nada. E assim são as tempestades que chegam até a nossa vida, não é verdade? Quando a gente menos espera, um ou outro diz aí que às vezes, quando está tudo muito bem, a gente fica até meio preocupado, né? Pô, está tudo muito... Quando está muito calmo, né? A gente tem que ter essa consciência primeiro, que as tempestades, elas chegam. Não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é doutor, se é analfabeto, chega para todos nós. E como as tempestades nos ensinam, não é verdade? Hoje a gente vai aprender como vencer as tempestades, como enfrentar essas tempestades, baseada nesse texto aqui, nessa experiência de Jesus e seus discípulos. Vamos lá, vamos ler o texto. Mateus capítulo 14, de 22 a 27. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse episódio aqui foi logo após Jesus enfrentar uma tempestade na vida dele. Seu grande amigo João Batista, chega a notícia para ele que os discípulos de João Batista vão até ele e avisam que João Batista tinha sido degolado. Entregaram a cabeça de João Batista. Jesus, muito triste, chama seus discípulos e sai para um lugar deserto, a fim de descansar, a fim de passar um período ali de luto, de tristeza, período de oração. O texto vai dizer que quando Jesus chega, Mateus e Marcos não falam, mas Lucas, ele fala que eles foram para Betsaida. Quando eles chegam lá, tinha uma multidão já que ficaram sabendo que eles estavam indo para lá. Jesus se compadece. Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes para aquela multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus faz essa multiplicação, depois todo mundo come, depois os discípulos recolhem os cestos e tal, Jesus fala para os discípulos assim: rapaziada, segue, vamos voltar. Entra no barco vocês. O texto diz que Jesus compeliu, Jesus insistiu, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente, passar para o outro lado. Os discípulos, eles vão, é muito claro no texto que eles vão à frente. Eu fico imaginando por que os discípulos ficaram assim: por que a gente vai na frente e ele vai ficar? Mas Jesus queria estar só. Jesus queria
ele estava almejando esse tempo de ficar sozinho, ele e Deus, falar com Deus. A gente vai ver nos evangelhos, principalmente, quantas vezes Jesus se retirava para orar, se retirava para estar a sós com o Pai. E é uma lição que a gente aprende que a gente precisa orar, principalmente diante das tempestades, dos dias ruins. Mas a primeira lição que eu quero tirar do texto aqui, o texto é muito rico, eu vou tentar me ater somente a 3. Vocês estão acostumados com o pastor Tadeu, 3 lições só, então eu vou tentar. Mas vamos aprender aqui. A gente não precisa temer as tempestades. Por quê? Primeira lição, Deus está nos vendo. Olha o texto de novo aí, versículo 22, joga aí. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Ou seja, Mateus nos informa o seguinte: o barco já estava longe. Imagina Jesus de cima do monte, olhando, o barco estava longe já, muitos estádios da terra. Como é que estava o barco? Açoitado pelas ondas. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade terrível, remando contra a maré, remando contra vento, terrível. Mateus não fala, mas joga por favor aí, Marcos capítulo 6. Marcos a gente vai ver aqui, que ele relata que Jesus estava do monte olhando, vendo os discípulos passando por aquela tempestade. Olha lá, Marcos capítulo 6, 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio a ter com eles andando por sobre o mar. É verdade que quando a gente enfrenta lutas, problemas, tempestades, eu não sei se você já passou, mas eu acredito que sim, parece que a gente está sozinho. Parece que Deus não está nos vendo. Muitas vezes a gente se sente abandonado por Deus. A gente se sente, parece que Deus esqueceu da gente. E a gente clama, a gente chora, a gente busca, mas parece que Deus não está nos vendo. Eu fico imaginando os discípulos lá, pensando que Jesus estava indiferente ao sofrimento deles. Os discípulos remando, pensando, por quê? Por que Jesus mandou a gente vir aqui sozinho para morrer afogado? E os discípulos começam a questionar. Você faz isso com Deus? Por que, Senhor? Por que será que está acontecendo isso? Eu não sei se você sabe, mas há poucos momentos antes, eles já tinham enfrentado uma tempestade. Só que Jesus estava no barco. Lembra do texto que Jesus estava dormindo? Jesus vai para lá, para a polpa do barco, dorme. A tempestade terrível, eles vão, corre, acorda. Jesus diz, o senhor não se preocupa, você não está nem aí, está aqui quase morrendo. Aí Jesus, calma, rapaziada, relaxa. Vento, mar, aquieta. E tudo ficou tranquilo. Só que nesse momento Jesus não está presente. Mas Marcos nos informa que Jesus estava vendo. Essa é uma verdade, uma lição que a gente precisa trazer para a nossa vida. Jesus está vendo você. Você não está sozinho nessa tempestade. Deus não nos deixa sozinho diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Deus está nos vendo. Você acredita nisso? De verdade? Você acredita que Deus Todo-Poderoso, com tanta coisa para fazer, Ele está vendo você todos os dias? Ele está olhando para você? Essa é uma verdade que a gente está vendo aqui. Deus está sempre olhando para a gente. Sempre. Deus nunca nos deixa sozinhos. Essa é uma lição que a gente precisa levar para a nossa vida.
a gente nunca está só. Quando a gente desfruta dessa certeza que Deus está sempre com a gente, que Deus está sempre olhando para a gente consegue enfrentar toda e qualquer tempestade que chega à nossa vida. Pode ser o que for. Falei que eu passei um perrengue lá na quarta-feira. Eu sabia que Deus estava comigo, eu ficava ali, eu estava, Senhor, ameniza essa dor. Eu sabia que precisava amenizar a dor para fazer a tomografia. Eu não conseguia me mexer, filho. Eu estava assim, eu fiquei numa posição assim, com a cabeça... Até mexer a cabeça parecia que doía mais. Então eu não conseguia... As minhas enfermeiras, tadinha, falavam, senhor, isso aqui... Eu nem respondia, não abria o olho de tanta dor. Eu falei, Senhor, o senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu sei. Tira essa pedra, remove a minha pedra. Clamando, tira, Senhor, essa pedra. Terrível. Eu não sei se você já passou por isso. Espero que não passe. Eu bebo bastante água, tá, gente? Aqui, ó. Mas a tempestade chega. Mas Deus está nos vendo. Creia, nunca se esqueça disso. Você está passando por uma tempestade hoje? Deus está vendo você. Se você vier a enfrentar uma tempestade, lembra disso. Deus está vendo você. Deus não abandona seus filhos. Deus não deixa a gente desamparado. Deus está vendo você. Deus sabe exatamente aquilo que você está enfrentando hoje e que possa vir a enfrentar. Amém? Beleza, gostei do amém. Vamos para a segunda lição. Olha o versículo 24 e 25. Segunda lição é que a gente não precisa temer a tempestade, pois Deus nunca chega atrasado. Olha lá, versículo 24 e 25. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Pensa comigo na cena, os discípulos esgotados, filho. Quem já pescou aqui, quem já saiu para pescar, já remou, quem já teve essa experiência? Mesmo que seja aquela, como é que fala, canoa, aquele... Quanto tempo você consegue remar? Lá na Amazônia a gente vê os barquinhos vindo, né? Criança vindo remando, vem de longe para encontrar o barco. Quanto tempo você acha que você consegue remar, sem parar? Fala aí, 1 hora? Quem acha que consegue remar 1 hora direto, levanta a mão. Rapaz, vocês estão fracos mesmo, hein? Quem sabe quanto tempo os discípulos remaram? O texto nos informa. Olha aí. Quanto tempo os discípulos ficaram remando? Eu vou te mostrar para você entender e imaginar o desgaste, assim, e quando a gente começa a ficar cansado, a gente começa a ficar desesperado, né? Eu tive uma experiência, não sei se a Aline lembra, a gente lá em Praia Brava, lembra disso? Estava lá, fomos para a casa de um amigo lá, em Praia Brava, tal, não sei o quê, aí tinha um barquinho na casa, vamos pescar, vamos embora, mas não tinha motor, não tinha nada, tinha 2, vamos embora, vamos remando, foi a Aline e um casal de amigos, fomos remando, pá. Vamos mais fundo, vamos embora, pá. Vamos lá pescando, peguei um papa-terra. Vamos embora, vamos voltar. Rema. Irmão, a gente pegou uma vala, não sei o que foi que a gente pegou, uma correnteza. O barco não saía do lugar. Aí no início, ele falou, caraca, vambora. E o garoto meio lerdinho, falou, bora, filho, rema, filho. E vá, eu remando aqui. Vambora, rema aí, filho. Irmão, o barco não saía do lugar. Começou a bater o desespero. A gente estava longe, não dá para vir nadando não, filho. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Falei, irmão, rema aí, irmão. As meninas já pegando no remo para ajudar a remar. A gente não estava aguentando mais remar. Graças a Deus, irmão. Deus sempre nos vê. Passou um barco pesqueiro, filho. Eu subi, os caras diziam, socorro. Os caras vieram jogar na corda e rebocaram a gente para a praia. Ia dar ruim, filho. Tu não tem noção como a gente estava cansado de remar. Os discípulos, o texto diz aqui, eles ficaram 9 horas remando.
Olha aí o texto aí, olha o versículo 25. Ao cair da tarde, como é que era o relógio antigamente? O cair da tarde era que horas? A primeira vigília da noite, 18 horas. Das 18 às 9, primeira vigília da noite. Segunda vigília da noite, de 21, né? De 21 à meia-noite. Terceira vigília da noite, de meia-noite a 3 horas da manhã. Filho, conta, faz as contas. De 18 às 3 da manhã. Mais de 9 horas remando. E não estava remando igual a gente estava ali no sol, ali brincando, não. Remando numa tempestade, filho. Correnteza, vento forte, desespero, não enxergava nada. Desesperador. 9 horas, mais de 9 horas remando. Você consegue imaginar o que os discípulos estavam pensando ali? Pensem, tiveram uma experiência anterior que Jesus tem poder para acalmar. Eu imagino que eles clamavam, Jesus, gritando Jesus, clamando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não chega de jeito nenhum. Por que Jesus abandonou a gente? A gente vai ver no texto que Jesus ele vem andando por sobre as águas. E para você ter noção como é que estava tão apavorante o negócio, quando Jesus chega perto do barco, não. Quando Jesus chega à vista deles, eles pensam que é o quê? Fantasma. Discípulo supersticioso, irmão. Conhece crente supersticioso? Tem alguém aqui que acredita em fantasma, gente? É um fantasma! Eu acho que se eu estivesse lá, mesmo no desespero, eu ia rir. Que isso? Tá ficando doidão, pô? Já deu pane no garoto. É um fantasma. Desesperador, irmão. Não dava para ver o rosto de Jesus. Eu imagino que dava para ver, tipo, um vulto. Estou lembrando da minha sogra. Não é por causa do vulto, não. Eu não pedi permissão dela para contar, mas eu vou contar mesmo assim. Depois a senhora me perdoa, tadinha. Teve uma vez que minha sogra morava lá perto do Rua Jurana, perto onde ela é mesmo? Perto do circulador ali, Sovaco da Lacraia, perto do shopping ali. Aí moravam, acostumados a morar no condomínio, aí foram morar na casa de rua e tal, tudo fechado, irmão. Tudo, era tudo de janela de ferro, tudo. Um dia eu estava sozinho em casa. Meu sogro chegou do trabalho normal, com a maletinha dele de corretor. Mas quando ele chegou, ele estava procurando a chave. Quando minha sogra viu de dentro, a janela era tudo, como é que fala? Que não dá para ver direito. Esse negócio, esse vidro que não dá para ver do outro lado, mas não dá para ver. É o quê? Canelado, esse negócio aí. Só dava para ver o vulto. Minha sogra estava com tanto medo que ela tentava gritar e a voz não saía. Lembra disso? Eu lembro. Ela contou, né? E pior de tudo, ela falou que viu a pessoa com a faca na mão. O medo faz a gente ver as coisas que não existem. Quando meu sogro entrou em casa, ela quase desmaiou. Que isso? Tu quase me mata, homem. Calma. Desespero. Já passou por desespero assim? Você começa a ver coisa. A gente vê coruja dentro do micro-ondas. Negócio esquisito, né, tia? Pessoal, polícia que vai entrar na favela, vê os caras passando de guarda-chuva, vê fuzil. Negócio. Tudo bem, polícia? Vinícius falando, dá para confundir mesmo. Enfim, quando a gente está com medo, irmão, o bicho cresce, o negócio é esquisito. O discípulo, por favor, Jesus chegando, a solução chegando. No texto não conta, não dê. Imagina se os bichos pulam do barco com medo. Jesus não chega atrasado. A gente vai ver, durante toda a trajetória de Jesus, alguém muito intencional. Então a gente vê aqui que essa demora de Jesus
ela foi intencional. Foi necessário. Lembra quando Jesus foi avisado que o irmão de Marta e Maria, quem era? Lázaro, estava doente? Jesus demorou quanto tempo para ir na casa deles? 4 dias. Por que 4 dias? Tinha uma intenção de se chegar 4 dias depois. Era necessário essa demora. E Jesus estava triste, filho. Jesus estava triste. A Bíblia relata que Jesus chorou. Triste. Mas foi necessário, ele mesmo triste, esperar para chegar na hora certa. Deus nem sempre nos livra das tempestades, mas Ele nos livra nas tempestades. Você vê Daniel na cova do leão. Não livrou da cova, mas livrou na cova. E tantos outros exemplos. Creia que Deus não está atrasado na sua vida. Pastor, mas eu estou orando há tanto tempo, mas eu estou sonhando há tanto tempo, eu estou trabalhando há tanto tempo por isso, eu estou clamando há tanto tempo por isso. O tempo de Deus é perfeito. Creia. É uma questão de fé. Não murmura, não reclama, não desiste, não para de remar. Creia que Deus tem o tempo certo para agir. E é o melhor para nós. Sempre. Amém? Gostei do amém também. Por último, olha o versículo 26 e 27. Não precisamos temer as tempestades, pois Deus cuida de nós. É a terceira lição. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa verdade de que Deus cuida da gente, nos ama, ela é muito clara nas Escrituras. Mas aqui no texto, assim, tem umas particularidades que eu quero destacar. Você imagina, pensa comigo, você está lá 9 horas remando, desespero total, clamando por alguém para te salvar, um barco não passa, nada, clamando, cadê Jesus? Jesus aparece. Jesus tinha acalmado a tempestade. Você espera que Jesus faça o quê? Está desanimado, filho? Não estou animado não, senhor. Estou aqui com cãibra em tudo quanto é canto. Mas... por que Jesus não chega e já... vento, acabou, cessou, cheguei. Acabou. Por que Jesus chega e fala para eles assim? Quais são as primeiras palavras de Jesus? Joga o texto, por favor, aí, gente. Qual a primeira palavra de Jesus para eles? Tem de bom ânimo. Por que Jesus fala isso? Por que Jesus fala? Tem de bom ânimo. Para pensar. Já reparou que quando a gente está enfrentando lutas, principalmente lutas longas, a gente começa a desanimar? Acontece com você? A gente desanima muito rápido. A gente cansa. Principalmente quando as lutas são difíceis. A nossa tendência é realmente perder o ânimo. Aqueles discípulos estavam ali desanimados. O cansaço nos desanima. O cansaço faz a gente pensar que não existe solução, que a solução não vai chegar, a gente não vai conseguir, não vamos suportar o vento contrário, vamos naufragar nesse mar da vida. E a gente desanima. Jesus chega e fala assim: meus filhos, tem de bom ânimo. Você consegue compreender a profundidade dessas palavras de Jesus? Jesus chega e trata primeiro a tempestade interior. Cuida do emocional, do psiquê deles. Meus filhos, tem de bom ânimo. Muitas vezes as tempestades internas
são muito mais assustadoras que as externas, principalmente nesse tempo que nós temos vivido hoje. Tempestades internas, desesperador, falta de ar, palpitação, ataque cardíaco, e a gente não sabe de onde vem. Quantas pessoas chegam nos hospitais, faz tudo coisa, crise de ansiedade. Tempestade interna. Você está enfrentando alguma tempestade interna? Você está desanimado? Você está cansado, cansada? Você está desesperado? Jesus está dizendo para você hoje assim, ó, tem de bom ânimo. Não desanime. Coragem. Algumas traduções trazem assim, ó, coragem. Tem de bom ânimo. Muitas vezes Deus quer cuidar e vai cuidar das tempestades interiores primeiro, para depois cuidar das exteriores. Talvez o que falta para o exterior se acalmar é a tempestade interior primeiro. Tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Joga o texto, por favor. Tem de bom ânimo? Deus fala assim, ó, sou eu. Papai chegou. Sou eu. Eu estou aqui. A presença de Jesus é suficiente para nos reanimar, para nos trazer à tona e respirar, para nos trazer de volta à vida, para nos trazer de volta, colocar nossos pés firmes e continuar caminhando. Presença de Jesus. Onde Jesus está, o desespero se transforma em paz. Onde Jesus está, o impossível se torna possível. Onde Jesus está, o insuportável se torna suportável. O medo se transforma em fé. Fé. Lança fora todo medo. Creia, Deus está com você. O Deus que cuida de você, Ele não fica longe de você, Ele está com você. Isso é promessa, não sou eu que estou dizendo, é promessa. Estarei convosco todos os dias, até o mundo acabar. Você precisa crer, e principalmente nos dias de tempestade. São dias que Deus nos carrega no colo. São dias que a gente sente Deus realmente presente como nunca. Nos momentos de dor, de tristeza, de aflição, esgotamento. Creia nessa verdade que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Último detalhe aqui, que Deus cuida da gente. Lembra, eles estão lá remando, desesperados. Fantasma! Calma, papai aqui, calma. Coragem, homem. Tem homem medroso, não tem? Conhece homem medroso? Não vou entrar nesse detalhe não. Calma, papai está aqui. Esqueci o que eu ia falar. Jesus está onde nesse momento, gente? Jesus chegou no barquinho? Motorzinho? Lancha, jet ski? Imagina, por que Jesus não... Se tivesse jet ski na época, será que Jesus ia de jet ski? Chegando, dando 3,6, logo... Jesus vai andando. Jesus não precisa de jet ski. Jesus vai andando por sobre as águas. Aí tem um detalhe interessante. A mesma tempestade, o mar revolto, que estava desesperando os discípulos, estava abaixo dos pés de Jesus. Aquilo que atormentava os discípulos, Jesus estava acima. Não importa o que nós venhamos a enfrentar,
Deus está acima de todas as coisas. É uma verdade que a gente aprende aqui. As nossas tempestades estão abaixo dos pés de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, Ele está acima disso tudo. Não importa o tamanho da sua luta, não importa quão grande a tempestade se levante contra você. Lembra, Deus está acima disso tudo. Já parou para imaginar Jesus andando por cima da água, cara? Como eu queria ver essa cena. Jesus andando por cima da água. Já enfrentou um problema, alguma dificuldade terrível que você não via solução, você não via saída, aí depois Deus vai lá e resolve e fala assim, caraca, olha só, cara, coisa simples. Olha como é que Deus resolveu isso, ó. É assim que Deus faz. É onde Deus está, acima disso tudo. Ele tem solução para o seu problema, para a sua tempestade. Amém? Você crê nessa verdade? Nessas verdades? Essa tempestade que você está enfrentando não vai te afogar. Essa luta que você está enfrentando, ela não vai te derrubar, te derrotar. O nosso Deus está acima dela. É Ele que está dizendo isso para você hoje. Nenhuma tempestade dura para sempre. Toda tempestade tem início, meio e fim. Deus é quem tem o controle. Você está enfrentando uma tempestade hoje? Quero orar com você. Peço que você feche seus olhos nesse momento, por favor. Qual a sua tempestade? Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui hoje para falar isso com você. Talvez a sua tempestade ninguém sabe. Você nunca teve coragem de contar para ninguém. Você nunca teve coragem de desabafar, compartilhar com ninguém. Mas Deus sabe. Deus está te vendo. Deus está com você. É Deus quem tem te sustentado até aqui. Convido você a colocar essa luta, essa tempestade, esse problema, essa doença, essa dificuldade. Talvez sejam filhos, pais, irmão, enfim, amigo, parente. Seja o que for. Hoje Deus está convidando você para colocar essa tempestade aos pés dEle. Faça isso nesse momento. O que está trazendo medo para você? Desânimo, preocupação, ansiedade, talvez depressão, angústia. Lance sobre Ele nesse momento. Ele está aqui, é Ele que está falando com você. Creia que Ele está te ouvindo. Fala para Ele. Coloque aos pés de Jesus nesse momento. Deus está vindo ao seu encontro hoje para cuidar de você, para tratar em meio a essa tempestade. Ele trouxe você aqui para tratar isso. Fale com o seu pai nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, tão viva, tão atual, tão real, que tanto nos ensina, nos inspira, nos encoraja. Obrigado, Senhor, por essas verdades preciosas, que hoje estão trazendo fôlego, vida, renovo, esperança, renovando nossas forças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está acima das nossas tempestades. Muito obrigado.
Em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém.